Salve família encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, como eu prometi a vocês, vamos fazer aqui uma análise, né? Muita gente pedindo, Davi, fala o que você achou do debate. O debate foi tão ruim, né, que muitas pessoas ainda estão confundindo, acham que só teve aquele da Band. O da Band a gente já falou aqui, eu inclusive classifiquei como o pior participante dali o Lula. Ele foi o que mais se engasgou, o que mais tentou se sair das perguntas e não respondeu bem, o Lula. E apesar da mídia toda ficar babando o ovo, o Lula arrasou, fazendo cortes, né? Esse pessoal aqui, porque, meu irmão, virou uma coisa realmente feia. Quem é a favor só elogia, quem é contra só critica, ninguém analisa mais nada. A polarização tomou conta totalmente das pessoas, inclusive desses que se dizem influencers. É ridículo os canais, tanto dos que apoiam como os que são contra. Eles não fazem mais uma análise precisa. Se é a favor só elogia, se é contra só critica. Um absurdo. Então, fazendo uma análise fria, o pior candidato ali, o que pior se saiu naquele debate foi, sem dúvida nenhuma, o Lula. E percebendo isso, ele próprio, ele resolveu não participar desse, que foi realizado no SBT. Muita gente dizendo, não, é porque ele tá achando que já ganhou. Não é nada disso. Ele sabe que vai ser duro a briga. Apesar que eu acho que ele vai vencer, porque esse é um cenário global. A volta da esquerda é um cenário global, meus irmãos. Eu não posso dar detalhes de o porquê eu penso assim. Mas isso foi uma coisa feita globalmente. Entende, meus queridos irmãos? Infelizmente não posso ir mais além. Então eu acredito que ele vai vencer, mas ele sabe que será apertado. E o motivo dele não ir é porque não tem como você contra-argumentar contra fatos. É fatos que o governo mais corrupto da história do Brasil é o PT. É o que mais desviou dinheiro, é o que a bandidagem aumentou, a violência aumentou, o bandido com mais direito do que o cidadão de bem. Os ministros que eles indicaram para o STF estão aí, dando seus frutos até hoje. Frutos amargos, esses que a gente vem sofrendo até agora. Quem ganhar essa eleição vai indicar mais 2 ministros desse, do STF. Então é uma coisa muito complicada, meu irmão. E Lula sabendo que quanto mais ele fala, mais ele se enrola, porque são fatos. Então ele resolveu fugir como um covarde que é. A mídia toda que criticava o Bolsonaro, que não foi na época por causa da história da facada, agora é a mesma que elogia. Não, ele fez bem mesmo. E quando não elogiam, ficam calados, fazendo de conta que não aconteceu. Então veja onde a gente chegou, meu irmão. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de dizer pra vocês é aqueles outros candidatos que estão ali, que sabem que já perdeu, como a Simone, como o Ciro, e continuam ali falando como se fossem ganhar alguma coisa. E eu vou explicar pra você, meu irmão, que principalmente aquele que é mais humilde, não conseguiu enxergar o porquê que esse pessoal fala que vai ganhar, quer participar de todo jeito. O pessoal mais humilde pensa, acredita que os candidatos, de alguma forma, realmente têm fé que vão virar o jogo, que de repente o pessoal vai votar neles. Isso é uma bobagem, meus irmãos. Eles são realistas, eles sabem que não tem chance nenhuma. Agora eles querem participar primeiro para crescer politicamente. O Brasil hoje é uma das principais nações do mundo. O mundo já admite que, no mínimo, o Brasil é o celeiro. Os alimentos daqui são preciosos, os recursos que tem aqui são preciosos. Então, você ser candidato à presidência de um país como esse, você ganha notoriedade. Além disso, não bastasse isso, ainda tem a questão do fundão. E esses dinheiros que esse pessoal pega pra campanha, deixa qualquer um rico, meus irmãos. Eu tô com uma matéria que ela é de 25 de novembro de 2022 e ela fala um pouquinho de quanto os partidos aqui, incluído Lula e Bolsonaro, ganharam. Luiz Inácio Lula da Silva soma mais de 88 milhões para utilizar na campanha presidencial. Valor referente a 20% da verba do fundão eleitoral e fundo partidário do PT. Então o Lula ganha isso aqui, 88 milhões para gastar na campanha dele, e o PT ganha 503,4 milhões. O União Brasil, 782,5 milhões. O MDB, 363 milhões. O candidato Ciro Gomes recebeu 32 milhões. A Simone Tebet também, no MDB, 30 milhões, meus irmãos. Então é por isso que esse povo fica ali, fazendo esse teatro pra você, dizendo, olha, eu vou ganhar, vai ter uma virada, eu acredito que, eu tenho esperança que no último instante o povo vai entender a realidade, vai votar em mim. Conversa, eles não acreditam nisso não. Eles estão ali pra isso, pra ganhar muito dinheiro, pra enriquecer. Nenhum deles nunca mais vai ser pobre. Só com essas verbas aqui, meu irmão. É uma pouca vergonha, o que eles fazem é um teatro, são atores. Isso tanto é prova que o outro ator novato, que era o padre, que foi ali unicamente pra fazer campanha pro próprio Bolsonaro, ele sendo candidato, ele saiu da linha, saiu do papel, ao invés de fingir que não, eu acredito que vai ter um milagre aqui, eu vou virar o jogo, ele nem fez isso. Ele foi lá para elogiar o Bolsonaro, fazer campanha pro Bolsonaro, em troca de simplesmente participar. Você já deve ter ouvido esse ditado, olha, o importante não é ganhar, o importante é participar. Você já ouviu isso, não ouviu? Mas esse ditado não foi criado para competições normais de cidadão de bem. Esse ditado foi criado para o cara que é candidato.
Porque o importante realmente é competir, porque ele já vai ser pago por isso. Esse dinheiro que eles recebem pra campanha, nunca que eles gastam esse dinheiro todo. Vai pro bolso deles. E os caras ficam muito bem. Então essa é a realidade do mundo. Falando exclusivamente do debate, meu irmão, não teve nada ali novo. É um atacando o outro o tempo todo, pedindo direito de resposta. Eu não posso deixar de dizer, por mais que a gente critique o Bolsonaro aqui, foi vergonhoso o que fizeram com o cara, todos atacando ele. E ainda durante os intervalos, os próprios jornalistas, colunistas, o UOL e etc., os caras tudo atacando o cara o tempo todo. Então ele era atacado durante os debates e durante os intervalos. Realmente, família, uma coisa surreal. Surreal mesmo. E de todas as opções, preste atenção, meus irmãos, de todas as opções que nós temos, a pior se chama Lula. Bote isso na sua cabeça, meus irmãos. Preste muita atenção, eu sei que o governo está péssimo. Eu sei os aumentos que vai vir aí pela frente. Essa gasolina barata, pode esquecer, isso é por enquanto. Por enquanto, assim que bater dezembro, meu irmão, a partir de janeiro pra frente, eu acredito que a gasolina deve ultrapassar os R$11. Até porque você tá vendo que as tretas lá daqueles países só tá piorando, só tá se intensificando. E nós não estamos sentindo isso. Por quê? Porque a ordem agora é para manter os preços. Mas vai vir aumento de energia, o solzão já começou aqui no Nordeste. É só o nível da água baixar um pouquinho e vocês vão ver para quanto foi autorizado, e eu venho cantando essa bola aqui. Família, o aumento que vai vir nas contas de luz por causa da privatização vão ser estratosféricas, não é brincadeira, já está autorizado os aumentos até de 150%. Eu já falei disso, agora é para bandeira o quê? Vermelha. Agora tá tudo tranquilo, tá tudo verde, tá tudo azul. Choveu bastante, as barragens pegaram água, então tá tudo no tranquilo. E é lógico, os caras são espertos, fizeram o acordo, não, quando tiver tudo tranquilo, vocês cobram mais barato, que é pra eu me eleger aqui. Auxílio, um monte de coisa que foi criada aí, você vê, se não podia pagar durante a pandemia, por que é que agora pode pagar em tempo infinito? É só uma questão de lógica, meus irmãos. É óbvio que tudo isso está sendo feito por causa das eleições, mas logo logo o caos vem. Aí você imagina, se já tá assim com esse que tá aí, imagine com outro que ainda consegue ser pior, que é o Lula. Já falaram até em proibir as exportações de carne. Os países que fizeram isso já se ferraram literalmente. Argentina, Venezuela. Então, meus nobres e queridos irmãos, apertem os cintos literalmente. É esse o caminho que a nação tá seguindo nesse instante. Não é difícil prever, diante desses fatos, o que vem pela frente, meu irmão. A coisa é ruim, realmente a coisa é terrível. Eu, assim como a maioria dos despertos, família, estou preocupado. A gente sabe que vem muita coisa aí pela frente. As agendas estão atrasadas, muita coisa que já deveria ter acontecido. Ela está atrasada e eles têm pressa para implementar essas coisas. A Bíblia já nos alertava, quando a gente começasse a ver tretas e rumores de tretas, ficasse atentos, porque isso é um dos sinais. E desde quando a gente escuta isso? O tempo todo a gente está ouvindo isso. É o dragão vermelho contra aquele outro país lá. Era o Irã e os Estados Unidos. Então veja que não é de hoje que esses rumores estão aí, tem se intensificado como nunca antes. Era necessário demais, meus irmãos. Nós temos aqui na nossa nação, nesse momento, um verdadeiro patriota. Mas nesse momento, no cenário atual, não tem. Infelizmente, não tem mesmo. Tem gente que acredita que ainda que tivesse, nada poderia ser feito porque tem que acontecer. Mas considerar isso, eu deixo claro isso em todos os vídeos, pensar assim é achar que a elite é onipotente e ela não é. Tudo que eles fazem, meus irmãos, pode botar isso na cabeça, pode analisar, fazer suas próprias pesquisas que você vai ver. Ou é através de mentira, ou é através de manipulação, ou é através de financiamento. Ou às vezes tudo isso junto, criando até leis. É esse o poder da elite. As pessoas não acreditam que eles existem, que não existe o tal Deep State. Se não existe, eles têm espaço livre para continuar agindo e fazendo as coisas acontecerem de modo estranho. As pessoas de repente param e dizem, mas rapaz, esse candidato era contra isso, porque de repente ele mudou. Ora, mas por que se aprovou isso aqui? E o povo dormindo, enquanto as coisas estão acontecendo nos bastidores. Então, meus irmãos, é por isso que eu digo a você, compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas. É uma pena que em um debate, né, do principal cargo da República, nós não temos nenhuma análise para fazer de nenhuma das propostas. É só mentira em cima de mentira, repetição dos mesmos argumentos furados, vindo justamente de pessoas que já têm um histórico aí dentro da política, sempre contra o povo, e ainda são esses que o sistema quer, né? Dada essa polarização, que as pessoas têm alguma esperança ainda. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui. Deixa a tua opinião, o que é que você achou do debate, se você acha que tem algum ponto ali que merece ser comentado, deixa aí, porque o teu comentário acaba reforçando também aqui o próprio conteúdo. Então, meus irmãos, é 2 vídeos por dia, não esquece, um às 7h30 da manhã, um às 5h30, 5h15 da tarde. Fiquem com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!